Você teria coragem de atravessar uma parede e descobrir que do outro lado existe um lugar que não deveria existir? Um labirinto infinito, construído a partir de memórias, onde cada sala pode esconder algo pior do que a anterior. E o mais assustador é que depois de entrar, talvez você nunca mais consiga encontrar a saída. Em 1990, o Instituto Async envia o pesquisador Narin para um misterioso lugar multidimensional conhecido como os Bastidores. Narin registra tudo enquanto explora aqueles cômodos, encontrando repetidamente apenas paredes e pisos amarelos. Depois de algum tempo, ele percebe alguns cabos e decide segui-los até encontrar um tripé e algumas caixas. A sala atrás deles está cheia de equipamentos e Narin empurra algumas caixas para bloquear a entrada. Em seguida, usa o rádio para tentar entrar em contato com a sede. Ele explica que aquele é o ponto mais distante a que já chegou, mas que perdeu seus companheiros de equipe. Também diz que existe alguma outra coisa naquele lugar e por isso quer ser resgatado. De repente, Narin ouve um som estranho, ele percebe um barulho e vê um pássaro se chocando contra uma parede. Quando tenta descobrir o que aconteceu, o pássaro simplesmente voa para longe. Narin continua explorando e encontra ainda mais salas vazias. Muitas delas parecem inacabadas ou possuem partes estranhamente coladas às paredes. Nesse momento, ele escuta uma porta se abrindo. Ao se virar, encontra um monstro aterrorizante vindo em sua direção. Narin começa a correr o mais rápido possível e entra em uma sala decorada como uma ilha. Ele tenta abrir a porta, mas não consegue. A criatura o alcança e o derruba. Mais tarde, cientistas assistem à gravação do incidente. Semanas depois, a terapeuta Mary fica devastada ao ver a casa onde passou a infância sendo demolida. As marcas de mãos no caminho de cimento fazem com que ela se lembre do dia em que ela e sua mãe colocaram aquelas impressões ali. Enquanto isso, Clark começa o dia em sua loja de móveis, mas os negócios não estão indo bem. Depois do trabalho, ele participa de uma sessão de terapia com Mary e se pergunta se merece ficar sozinho. Para ajudá-lo a se abrir, Mary propõe um exercício de dramatização. Ela interpreta a esposa de Clark, que o expulsou de casa depois de mais uma discussão causada pelo alcoolismo dele. Sua esposa também estava frustrada, porque Clark passava tempo demais na loja. Clark, por sua vez, guardava ressentimento porque precisava pagar todas as contas enquanto ela fazia uma pausa na faculdade. Quando Mary menciona a carreira fracassada de Clark como arquiteto, ele se irrita e grita com ela. Mary encerra o exercício e explica que a reação dele é normal. O objetivo é ajudá-lo a identificar esses sentimentos para que possa aprender a lidar com eles. Algum tempo depois, Clark se veste de pirata para gravar um comercial da loja, promovendo uma grande liquidação. Porém, quando se senta em uma cadeira, uma das pernas quebra e ele cai. Sua gerente assistente, Cat, e o namorado dela, Bob, querem gravar outra tomada, mas Clark se recusa naquele momento. À tarde, Clark leva um eletricista até a loja para verificar alguns problemas de energia. Há meses as luzes piscam e ocorrem quedas de energia, mas estranhamente, a conta de eletricidade continua muito alta. Quando o eletricista examina a caixa de fusíveis no porão, os dois descobrem 3 interruptores vermelhos estranhos que Clark garante que nunca estiveram ali. Eles apertam os interruptores algumas vezes, mas nada acontece. Naquela noite, Mary assiste televisão em casa e precisa suportar um anúncio de suas próprias fitas de terapia. Ela também não consegue parar de olhar para a impressão de mão de cimento que retirou da antiga casa. Ao mesmo tempo, Clark está bebendo e assistindo televisão dentro da loja, onde passou a morar desde que a esposa o expulsou de casa. De repente, a televisão desliga. Clark tenta descobrir o motivo, mas não encontra a causa. Então as luzes da loja acendem sozinhas, piscam por alguns segundos e se apagam novamente. Solitário e frustrado, Clark sai para dirigir enquanto escuta as fitas de Mary. Ele vai até sua antiga casa apenas para ficar olhando para ela. Algum tempo depois, Mary organiza uma festa para sua família. No entanto, ela ainda não conseguiu lidar com a morte da mãe e pouco depois começa a sentir uma ansiedade intensa. Mary corre até o escritório e toma um medicamento que mantém escondido em um armário. Na noite seguinte, Clark volta a assistir televisão enquanto bebe e se irrita ao ver um comercial de uma loja concorrente. De repente, a tela apresenta uma falha e mostra os bastidores por apenas 1 segundo antes de desligar. Enquanto Clark bate na televisão de frustração, percebe que as luzes do porão se acenderam. Ele desce imediatamente e começa a desligar todos os interruptores.
Nada acontece até que ele chega aos misteriosos interruptores vermelhos. Quando os aciona, toda a energia do prédio se apaga. Clark tenta apertá-los novamente, mas a eletricidade não retorna. Ele está prestes a sair do porão quando congela ao notar uma linha brilhante na parede. Conforme se aproxima, a linha desaparece. Clark toca a parede e seu corpo inteiro atravessa a superfície, fazendo com que ele caia sobre um piso amarelo. Agora, dentro dos bastidores, Clark observa, confuso, uma pilha de móveis. Ele toca novamente a parede e consegue atravessá-la, voltando ao porão. Curioso, Clark cruza a parede mais uma vez e retorna aos bastidores. Ele examina os móveis e percebe que são objetos de sua própria loja. Clark começa a explorar. Durante algum tempo, encontra apenas salas vazias, até descobrir uma placa de parada com as letras escritas ao contrário. Para evitá-la, escolhe outro corredor e encontra no chão o mesmo pássaro visto no início, agora morto. Continuando a exploração, Clark encontra várias cadeiras e ouve uma voz estranha falando em vários idiomas. Ele segue o som até descobrir que ele vem de uma figura de papelão ligada a um gravador. Ao seguir os cabos atrás da figura, Clark chega a uma porta, mas não consegue abri-la. Quando está saindo, percebe algo projetado para fora da parede. Ele descobre que é um painel e o arranca. Lá dentro encontra uma bolsa contendo fitas, discos e a identificação de Narin. Também existe um túnel. Clark rasteja por ele até chegar a uma sala onde vários objetos parecem afundar no chão. Dentro de um buraco há um monte de cadeiras. De repente, Clark ouve um ruído estranho. Ele olha através do túnel para a sala anterior e pergunta se existe alguém ali. A fita para de tocar e a figura de papelão é arremessada para dentro da sala, completamente destruída. Assustado, Clark se afasta do buraco e se aproxima de uma pequena porta no alto de uma inclinação. Ela possui 3 maçanetas, e Clark precisa testar todas até conseguir abri-la. A abertura é pequena, quase insuficiente para seu corpo passar. Assim que chega ao outro lado, ele fecha a porta, com a sensação de que alguma coisa o está seguindo. Na sala seguinte, encontra novamente a placa de parada. Isso permite que ele refaça o caminho até a pilha de móveis. Clark toca a parede, mas não consegue encontrar a saída e entra em pânico. Depois de muitas tentativas, finalmente consegue atravessar. Poucos segundos depois, retorna aos bastidores e pega um banco para levar ao mundo real, como prova de que tudo aquilo realmente aconteceu. Enquanto isso, o pesquisador Phil, da Async, assiste às imagens da aventura de Clark. Na sessão de terapia seguinte, Clark conta a Mary que não bebe há 3 dias e, desesperado, relata tudo o que aconteceu. Ele chega a mostrar um mapa que desenhou dos bastidores. Mary não acredita e pensa que tudo pode ser um efeito da abstinência. Clark pega o mapa de volta e promete provar sua história. Depois, ele procura Cat e Bob e diz que precisa da ajuda dos dois em um projeto, chegando a oferecer pagamento. No dia seguinte, Clark leva os dois até o porão e pede que Bob filme tudo. Depois de colocar alguns suprimentos em uma bolsa e marcar o ponto da parede, Clark atravessa rapidamente, deixando Cat e Bob em choque. Do outro lado, eles conseguem ouvir a voz de Clark pedindo que também atravessem. Cat se recusa porque acredita que aquilo é perigoso. Bob, porém, fica curioso. Ele atravessa a parede, vê os bastidores e fica tão empolgado que consegue convencer Cat a ir também. Os 3 começam a explorar e Bob faz questão de filmar cada sala. Quando encontra um túnel escuro, Clark amarra Bob a uma cama antes de mandá-lo descer. O túnel vai ficando cada vez mais estreito. Bob começa a rastejar até alcançar a sala que existe no final. Há pilhas de roupas espalhadas por todos os lados e um cheiro terrível. Na sala ao lado, Bob percebe luzes piscando. Ele quer investigar, mas a corda não é longa o bastante para que consiga chegar até lá. De repente, uma criatura aterrorizante aparece naquela outra sala. Bob imediatamente começa a subir pelo túnel e grita para os amigos puxarem a corda. Quando consegue voltar até eles, tenta explicar o que viu. Porém, é interrompido quando alguma coisa começa a puxar a corda de volta para dentro do túnel. Cat segura Bob enquanto Clark tenta desfazer o nó. A corda, porém, continua sendo puxada com uma força impressionante. Bob acaba arrastado para dentro do túnel. Clark e Cat escutam sons monstruosos e os gritos de Bob. Então a corda é puxada novamente e faz a cama se chocar contra eles. A cama, junto com a câmera, também é arrastada para o túnel. Pela gravação, eles observam horrorizados enquanto Bob desaparece atrás de uma escotilha, deixando um rastro de sangue pelo chão. Cat corre imediatamente para a sala escura procurando o namorado.
Clark ouve o grito dela antes que a escotilha se abra novamente. A criatura parece estar voltando. Clark foge atravessando um buraco na parede. Ainda carregando uma câmera, ele passa por uma enorme quantidade de lixo até encontrar outro buraco. Ao atravessá-lo, chega a uma nova área, desta vez branca em vez de amarela. Clark escuta ruídos atrás de si. Ele abre uma porta e encontra novamente a sala amarela cheia de pilhas de roupas. Enquanto caminha, chama por Cat. Logo encontra outra sala cheia de cadeiras, sofás afundando no chão e uma muleta. Um corredor o leva até um cômodo cheio de brinquedos infantis e depois a várias salas vazias. Clark abre a primeira porta que encontra e entra rapidamente. Lá dentro existe uma árvore de Natal tocando música, cercada por manequins que lentamente afundam no chão. Atrás da árvore, Clark encontra uma pessoa sentada em uma cadeira e diz olá. A pessoa acende uma lâmpada, revelando que metade de seu corpo está faltando. Nesse momento, uma mulher deformada aparece no cômodo e começa a persegui-lo. Clark corre. Ao atravessar diferentes áreas, vê mais decorações de Natal na frente de uma casa. Quando atravessa a porta, acaba dentro de um banheiro. Depois de escorregar em um pouco de água, Clark continua avançando e encontra várias piscinas. Nesse momento, ouve Cat atrás da parede. Ele coloca a câmera no chão e procura uma maneira de ajudá-la. Então alguma coisa entra na sala e pega a câmera. Uma lembrança revela a infância de Mary. Sua mãe sofria de uma doença mental, por isso a casa estava sempre suja e todas as janelas permaneciam cobertas por jornais. Certo dia, Mary, ainda criança, tentou abrir uma janela. Sua mãe a flagrou e a repreendeu, lembrando que ela nunca deveria sair porque o lado de fora não era seguro. Quando a porta explode de repente, Mary adulta desperta daquele sonho. Ela olha para a impressão de mão de cimento e pouco depois ouve o telefone tocar. Em vez de atender, deixa a secretária eletrônica receber a ligação. Clark deixa uma mensagem dizendo que nunca vai voltar. Enquanto isso, Phil assiste televisão com a família quando, durante o intervalo comercial, começa a passar o anúncio de Clark vestido de pirata. Phil fica em choque porque o reconhece imediatamente. Pouco depois, Mary chega à loja, que está vazia. Há vários envelopes acumulados debaixo da porta, indicando que ninguém aparece ali há dias. Ela entra e chama por Clark, mas não recebe resposta. Ao perceber as luzes do porão piscando, Mary desce e encontra uma placa com o mapa que Clark havia mostrado durante a terapia. Ela também vê as marcas na parede e fica chocada ao observar uma mosca desaparecer através dela. Depois de hesitar, Mary toca a parede e reúne coragem para atravessá-la. Nos bastidores, ela não encontra a pilha de móveis. Existem apenas salas vazias e a placa de parada. Mary começa a procurar pela área até encontrar alguns objetos que pertenciam à casa de sua infância. No cômodo seguinte, existe uma pilha de cadeiras e um desenho perturbador na parede mostrando um monstro aterrorizante matando pessoas. Algumas anotações sugerem que o autor do desenho estava tentando entender aquele lugar. Mary ouve um ruído e se vira. Alguém está escondido em uma passagem. Clark avisa que ela está fazendo barulho demais e então aparece. Ele diz que aquele lugar contém todos os lugares que já existiram. A conversa é interrompida por um ruído e pelas luzes piscando. Clark diz para Mary não se preocupar, porque é apenas ele. De repente, passa o braço ao redor do pescoço dela e pede desculpas enquanto começa a estrangulá-la, alegando que está fazendo aquilo para o próprio bem dela. Outra lembrança mostra Mary criança vendo sua mãe ser levada para um hospital psiquiátrico, deixando-a sozinha em casa. A memória começa a se transformar. A casa perde objetos e detalhes pouco a pouco, até se tornar apenas mais uma área dos bastidores. Mary desperta amarrada a uma cadeira em uma sala de jantar. Clark está arrumando uma mesa, cercado por 3 pessoas de aparência muito estranha. Ele diz que aquilo é uma bagunça, mas também é bonito. Clark explica que tudo naquele lugar é construído pelos bastidores a partir das memórias dos visitantes. Quanto mais essas memórias são reconstruídas, mais distorcidas elas se tornam. Para Clark, essas cópias são uma melhoria em relação aos originais, porque não conseguem sentir dor. Para provar sua teoria, ele esfaqueia um homem. Clark diz que não sentir medo nem arrependimento, apenas existir como um móvel, deve ser maravilhoso. Então começa a puxar pedaços do estômago daquele homem. Em vez de carne, há enchimento dentro do corpo. Ele coloca os pedaços nos pratos e diz que aquilo pode ser comido. Depois abre a geladeira e revela a cabeça de Cat.
Desesperada, Mary implora para que Clark a solte e promete ajudá-lo com qualquer coisa que ele precise. Clark quer que ela admita que ele estava certo, mas antes prepara uma cena igual ao exercício de dramatização realizado durante a terapia. Quando apaga as luzes, o homem estranho sentado na cadeira acende sua lâmpada. Clark pega novamente a faca do corpo e corta todo o cabelo da mulher deformada. Ele coloca o cabelo sobre Mary, como se fosse uma peruca, para que ela interprete sua esposa. Fingindo que aquela é a noite em que foi expulso de casa, Clark pede desculpas por ter acordado a esposa sem querer. No começo, fala de maneira calma e aparentemente sensata, porém logo perde o controle e começa a reclamar. Ele diz que tem o direito de beber o quanto quiser porque aquela é a casa dele e é ele quem paga por tudo, da mesma maneira que pagou pela faculdade da esposa. Mary grita que não é a esposa dele e tira a peruca, ignorando o pedido para continuar interpretando o personagem. Ela diz que a esposa de Clark não o abandonou por causa da bebida ou porque ele trabalhava demais. Ela foi embora porque Clark nunca assumia a responsabilidade pelos próprios atos. Ele sempre culpava outras pessoas por todos os seus problemas, e Mary não podia ajudá-lo enquanto ele continuasse fazendo isso. Depois do choque inicial, Clark começa a chorar e admite que não quer mudar. Na verdade, quer permanecer para sempre naquele lugar. Mary diz que ele pode ficar se quiser, mas precisa deixá-la ir. Clark desamarra Mary e pede desculpas. Isso faz com que as mulheres assustadoras corram para um canto e entrem em pânico. Nesse instante, a criatura sai da sala escura assumindo a forma do Capitão Clark, o pirata do comercial. Ela parece ser uma manifestação das emoções negativas escondidas de Clark, como sua raiva e seus fracassos. O verdadeiro Clark diz à criatura que Mary é sua amiga e afirma que ela concluiu que eles não precisam mudar. O Capitão Clark, porém, o levanta do chão e morde seu ombro. Depois começa a arremessá-lo por toda a sala, torturando-o, enquanto o homem da cadeira continua brincando com a lâmpada. Com os gritos de Clark ecoando pela área, Mary foge e entra em um espaço parecido com seu antigo bairro. Ela corre até uma porta no final, mas não consegue abri-la. Nesse momento, o Capitão Clark aparece arrastando pelo chão o corpo ensanguentado de Clark. Mary rapidamente se esconde dentro de uma casa. Ela corre de um cômodo para outro enquanto escuta o Capitão Clark se aproximando. Em uma área cheia de sofás, precisa pular sobre eles para continuar avançando, mas acaba escorregando e machucando a perna. Agora mais lenta, Mary permite que o monstro se aproxime. Ela chega a um corredor e segue mancando até outra porta, mas ela também não abre. Enquanto a criatura se aproxima, Mary rasteja por uma pequena passagem destinada a animais e consegue entrar em outra sala, escapando da mão do monstro por muito pouco. Ao olhar ao redor, descobre que está na borda de um enorme átrio. Dali consegue enxergar várias partes dos bastidores. Como a criatura está golpeando a porta para tentar destruí-la, Mary precisa se mover depressa, mas com cuidado. Ela consegue subir por algumas escadas e abre uma porta no teto. A porta se solta e cai no abismo. Mary atravessa a abertura e chega a uma sala aparentemente agradável, cheia de móveis da loja. Ela sobe por mais escadas e alcança uma área aberta. Então percebe que aquele lugar é uma cópia defeituosa da loja de Clark. Mary corre até a porta de saída, mas encontra o caminho bloqueado. O Capitão Clark aparece. Mary usa um cabideiro para quebrar a perna de madeira da criatura e fazê-la cair. Ela tenta fugir, mas acidentalmente esbarra na figura de papelão. Isso ativa um alarme e faz vários extintores começarem a encher a sala com uma névoa. Mary continua correndo, mas logo desmaia. A névoa, na verdade, é um gás que provoca sono. Alguma coisa desperta de repente. Mary fica apavorada ao perceber o Capitão Clark rastejando sobre ela. Com uma das mãos, ela impede que o rosto da criatura se aproxime. Com a outra, tira do bolso a impressão de mão de cimento que havia guardado. Mary usa o pedaço de cimento para atingir repetidamente a cabeça do monstro, até que ela se quebra. Depois disso, Mary corre para uma passagem extremamente estreita dentro da parede, onde o Capitão Clark não consegue alcançá-la. Ela segue até a porta seguinte, mas é derrubada por um gás lançado por funcionários da Sync usando trajes de proteção. Antes de perder a consciência, Mary olha para trás, mas não vê mais o monstro na passagem. Os homens arrastam Mary para fora da sala e a deixam diante de um grupo de cientistas. Algum tempo depois, o corpo de Mary é escaneado. Enquanto os funcionários a conduzem pelas instalações, ela descobre que eles também recuperaram o corpo da criatura.
Atrás de uma porta existem incontáveis cópias daquela figura de papelão encontrada nos bastidores. Por fim, Mary é deixada sozinha com Phil, que começa a fazer várias perguntas. Mary confirma que encontrou os cômodos através da loja de móveis, mas se recusa a dizer mais quando Phil mostra uma imagem retirada da gravação, na qual aparecem Clark e a criatura censurada. Phil explica que sua empresa costumava fabricar aparelhos de ressonância magnética até descobrir os bastidores. Agora ele passa os dias pesquisando aquele lugar e criando um mapa. Ele quer que Mary conte tudo o que viveu, mas ela se dissocia para deixar de escutá-lo. Diferentes imagens dos bastidores revelam várias salas, incluindo uma com as fitas de terapia de Mary e outra coberta por cartazes de desaparecidos de Cat e Bob. Então surge a revelação final. Mary, na verdade, ainda está lá. Ela permanece imóvel em uma cadeira dentro dos bastidores, enquanto seu corpo começa lentamente a se transformar. E se você chegou até aqui, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta. E, se estiver assistindo pelo Facebook, siga a página para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir!